trazer uma mensagem nesta noite textual. Queremos aproveitar essa data que estamos comemorando hoje para pensar, para refletir um pouco com os irmãos sobre relacionamento. Algo que diz respeito a cada um de nós. Todos nós temos as nossas interações, todos nós temos os nossos contatos, envolvimento com pessoas que fazem parte da nossa rede social, a nossa rede de relacionamentos. E nós sabemos que, à medida que o tempo tem passado, os nossos relacionamentos, ele também tem experimentado profundas transformações. Estamos vivendo numa sociedade, numa geração, onde os relacionamentos, eles têm ficado cada vez mais coloridos, muitos outros acinzentados, exatamente por conta dessas transformações que têm acontecido no dia a dia. E nós percebemos que a liberdade e a falta de compromisso sério tem sido a marca de muitos dos relacionamentos hoje em dia. Sem falar que eles têm se tornado descartáveis. Parece que não há mais aquela determinação de manter relacionamentos por conta de problemas, por conta de situações que vão surgindo ao longo da caminhada. E aí a gente tem se deparado com muitos conflitos, experimentados por adolescentes, por jovens, muitos conflitos, crises existenciais por conta dessas transformações que têm acontecido no nosso dia a dia. Tem faltado, de fato, um compromisso, tem faltado uma seriedade em nossos relacionamentos. E as modalidades, elas têm sido bem variadas. Eu estava até pesquisando aqui, pelo menos as que são mais comuns, para que a gente possa refletir um pouco, né? Não existe mais só o namoro. Existe o pegar, existe também o ficar e o namorar. Pastor, o que é isso? Eu estive pesquisando. O pegar, tá bom? É um ato espontâneo, que não requer repetições. Peguei hoje e larguei hoje. Não pego mais. O pegar. Eu achei interessante, né? E o pegar, irmãos, é marcado pela falta de compromisso sério, e o interesse físico é predominante, quer pela beleza estética ou então pela sensualidade, que tem estado à flor da pele. As mulheres, elas têm se tornado cada vez mais sensuais. Então, existe essa modalidade, o pegar, espontâneo e sem repetição. Existe também o ficar. É caracterizado pelo relacionamento entre os jovens que têm uma intimidade, uma proximidade, porém, não existe envolvimento familiar. De certa forma, não se requer compromisso sério. Então, muitas vezes, os pais não ficam sabendo. Então, por um momento, e logo pode ser desfeito, logo também pode ser descartado, o ficar. E o mais comum é o namorar, que nós podemos dizer que é o ato de dar continuidade ao ficar. Fiquei, gostei, então vou permanecer. Então, a gente pode
citar pelo menos essas 3 modalidades de relacionamento. A liberdade de se relacionar com outras pessoas já não é explícita e ganha contornos de maior compromisso de relacionamento com a família. Isso quando a gente fala no namoro, ou então em namorar. Então, as coisas vão ficando, entre aspas, mais sérias. Mas, a bem da verdade, queridos, o verbo namorar, ele não faz parte da cultura do antigo Oriente Médio. Nós não encontramos esse verbo, esta ação, este ato nas Escrituras Sagradas. Se nós formos aqui buscar referências bíblicas a respeito deste relacionamento, nós não encontraremos, exatamente porque naquela época e naquele lugar, esse não era o costume dos tempos bíblicos. Os casamentos eram normalmente arranjados pelos pais. Quando você lê os livros históricos, você se depara com esta cena várias vezes. Mas havia uma cerimônia inicial de compromisso, em que os dois se comprometiam. Depois de algum tempo vinha o casamento propriamente dito. Contudo, mesmo não tendo direções específicas na Bíblia, com referência a este período chamado de namoro, nós podemos, queridos, extrair aqui alguns princípios para um namoro cristão. Eu quero pensar com vocês sobre esse tema, namoro cristão. Namoro que venha a glorificar a Deus. Embora saibamos que tem sido muito difícil hoje em dia, mas nós podemos, à luz das Escrituras, ter algumas diretrizes, ter assim algumas balizas para nós termos um namoro segundo a vontade de Deus. O primeiro princípio, unidade cristã. Essa deve ser o primeiro princípio a ser pensado por mim e por você. E aí eu trago aqui um texto do profeta Amós, Amós capítulo 3, versículo 3. Se você quiser anotar, fique à vontade. Amós, o profeta, diz o seguinte: será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta que nós devemos estar fazendo para nós mesmos. Amós 3:3. Será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Para andar juntos, compartilhar ideias, lutas e vitórias em amor, o casal precisa concordar, não sobre tudo e sobre todos, mas pelo menos, queridos, uma coisa que deve ser básica, tanto para o homem quanto para a mulher, que é com respeito à fé em Cristo Jesus. Deve haver essa harmonia. Será que aquela pessoa com quem eu estou conversando, paquerando, já saiu de moda, né? Aquela pessoa com quem eu estou me interessando, qual é o pensamento dela ou dele a respeito de Jesus Cristo? Então, queridos, eu penso que nós devemos ter cuidado com isso, em ter essa unidade cristã. Veja também o que é que o apóstolo Paulo, ele nos diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Eu vou ler para os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 6,
14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Paulo está falando de uma sociedade ou união de pessoas para algum empreendimento ou até mesmo para o casamento. Então veja que o crente, por razão de sua fé e compromisso com Cristo, é uma pessoa diferente do incrédulo. Sendo assim, não deve associar-se ou casar-se com alguém que não tenha o mesmo padrão de fé, porque vai haver dificuldades, vai haver incompatibilidade. Um pensa uma coisa, o outro pensa outra coisa. No período como esse que nós estamos vivendo, mês de junho, de muitas festas juninas, onde nós, crentes no Senhor Jesus, não podemos estar participando, não podemos estar nos envolvendo com essas festas religiosas do mês de junho, não, de maneira nenhuma. Mas aí quando nós estamos num relacionamento onde um pensa de uma forma e o outro pensa de uma outra forma a respeito daquilo que a palavra de Deus coloca para nós, então há uma confusão, queridos. Um quer ir para a quadrilha, o outro fica assim: eu vou ou não vou, eu vou ou não vou, devo ou não devo, é correto ou não é? Então, queridos, se não houver uma unidade cristã, se a palavra de Deus ela não for o nosso orientador, então vai haver choques. Então, o primeiro princípio para nós estabelecermos um namoro cristão é procurar alguém que tenha essa fé em Cristo Jesus, seja o homem, seja uma mulher, para que problemas eles sejam evitados no futuro. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos chamar a atenção a respeito disso. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele se reporta a uma lei antiga, que proibia os lavradores de colocarem para trabalhar juntos, debaixo do mesmo jugo, animais diferentes, como por exemplo, um boi e um jumento. Colocando um jugo sobre esses animais diferentes, então não haveria, melhor dizendo, um bom rendimento na agricultura. Então, não vos ponhais em jugo desigual. Então, era uma lei do Antigo Testamento, quando nós olhamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10. Então, queridos, nós temos que ter cuidado com isso. Os crentes, pessoas que se arrependeram dos seus pecados, pessoas que se converteram a Cristo, recebendo Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, esses vivem uma vida renovada, uma vida comprometida com a obra redentora de Jesus Cristo. Esses foram iluminados pelo Espírito Santo, esses vivem uma nova realidade, embora estando nesse mundo. E aí, esses não podem estar caminhando ou desenvolvendo um relacionamento ou querendo namorar alguém que não tenha os mesmos princípios. E aí a gente fica com medo: puxa vida, eu vou ficar solteiro ou eu vou ficar solteira? Porque a gente muitas vezes ouve das moças, né? Mas na igreja não tem rapaz. E aí? Muitas reclamações a respeito disso, para que muitas das moças solteiras possam se aventurar
em relacionamentos que não venham a glorificar a Deus. Eu falo das moças, mas também essa palavra serve para os rapazes. Nós que temos compromisso com Cristo, nós precisamos orar pedindo que Deus esteja nos mostrando aquela moça que seja da vontade dEle para nós, de maneira que haja essa unidade cristã. Esse deve ser o objetivo de todos nós, queridos. Pode até demorar, e a gente percebe que os namoros eles estão começando cada vez mais cedo. Eu já ouvi uma moça com 16 anos desesperada porque não tinha conseguido um namorado de 16 anos. Nós vivemos numa sociedade que pressiona tanto as moças, os rapazes, que muitas vezes nós nos envolvemos em relacionamentos perigosos. E muitos pagam preço altíssimo. E eu não vou falar dessas consequências, mas trazendo princípios para um namoro cristão. Então, o primeiro princípio para um namoro cristão: unidade cristã. Busque alguém que leve Deus a sério. Amém, queridos? Busque de Deus alguém que realmente tenha compromisso com Ele. Ore. Pais, por favor, orem pelos seus filhos nesse sentido. Eu tenho orado pelos meus filhos nesse sentido. De vez por outra eu tenho falado para eles: olhe, não abram mão da fé em Cristo Jesus. Busquem alguém que ame a Deus, porque aquelas pessoas que amam a Deus, elas serão melhores esposas, melhores maridos. Então, queridos, unidade cristã. O segundo princípio: pureza, necessidade de pureza. E esse assunto é muito delicado, irmãos, porque a gente percebe que isso tem acabado. Virgindade tem sido um assunto obsoleto. A castidade e a pureza sexual são claramente ensinadas na Bíblia, irmãos. O problema com o namoro é que ele abre a porta para a exploração física dos corpos dos namorados, provocando excitamento sexual, e não infrequentemente as relações sexuais. Tem sido comum no nosso dia a dia os relacionamentos cada vez mais esquentados, onde a mulher e o homem ficam preparados para o ato conjugal, para a relação sexual. É o que acontece, queridos. Então, os namorados cristãos devem se controlar e evitar toda e qualquer situação em que possam ser tentados a avançar o sinal vermelho. Mas nós sabemos que muitos relacionamentos por aí, a luz vermelha já foi quebrada, não existe mais, não existe limites. Para muitos, o namoro sério começa na cama. E eu vou falar de maneira muito clara, porque às vezes a gente fica fazendo rodeios, né, presbítero? Aí às vezes as pessoas não entendem. E a gente sabe que os nossos jovens, eles estão cada vez mais esclarecidos, né? Cada vez mais esclarecidos. Então, nós devemos estar buscando na palavra de Deus o que ela nos diz a respeito disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, veja que é que o apóstolo Paulo ele nos diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 7. Esse texto é importantíssimo quando nós tratamos sobre pureza. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim:
pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que conhecem, ou melhor, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Versículo 7, vamos ler juntos, irmãos. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ele nos chamou para a santificação. E há aqui uma expressão muito forte que o apóstolo Paulo, ele usa no versículo 6. Nem defraude a seu irmão. Defraudar, queridos, é criar desejos e expectativas que não podem cumprir de maneira lícita. Muitas vezes nós provocamos determinadas situações que biblicamente elas não podem acontecer. A defraudação acontece quando os dois se excitam sexualmente, ficam prontos, quando o mesmo não pode ser realizado. Pois isso, queridos, é fornicação, pecado, sexo fora do casamento. Eu sei que para muitos eu estou ultrapassado, é um tema assim polêmico, porque a gente está vivendo numa geração onde castidade, pureza sexual, isso já foi jogado na lata do lixo. Mas nós cristãos, queridos, nós devemos conservar puro o nosso relacionamento, irmãos. Antigamente, uma moça casar virgem, isso era motivo de honra. Hoje não. Hoje muitas vezes é motivo de chacota. As pessoas atacam, criticam. Parece que a filosofia de Freud queimou todos os princípios bíblicos da nossa mente, passando aquela ideia de que não pode haver limites, não pode haver a negação ao sexo com o risco de causar problemas psicológicos na vida do outro. E às vezes alguns querem ir para o casamento preparados. E antigamente não existia isso, queridos. Havia uma pureza. E hoje em dia, isso está se perdendo cada vez mais. Então, um outro princípio para o namoro cristão, a pureza. Devemos buscar essa pureza em nossos relacionamentos. É um princípio geral, que deve ser aplicado ao namoro, para que assim, o namoro venha a ser segundo a vontade de Deus, irmãos. Eu sei que é difícil, eu sei que a apelação é grande, eu sei que os casos de aborto, né, na adolescência têm crescido, em gravidez antes do tempo, e aí os pais muitas vezes entram em parafuso porque a filha está grávida, e aí os problemas vêm, aborto e crime, chamando outro crime um pecado, chamando outro pecado, ao invés, queridos, de promovermos a pureza. Hoje nós vivemos numa época que os pais até permitem que o casal possa estar dentro de casa. É melhor estar dentro de casa do que estar em outros locais que possam representar um risco para eles. Então, queridos, nós precisamos conservar a pureza em nossos relacionamentos, irmãos. Nós precisamos manter o padrão, um nível elevado
de nossos relacionamentos, irmãos. É por isso que muitos relacionamentos são descartáveis, porque antes do tempo já houve o usufruto de todas aquelas bênçãos que Deus ele reservou para o casamento. Então, o segundo princípio para o namoro cristão, a pureza, a castidade. Nós devemos estar buscando isso. Devemos pedir a Deus que esteja nos fortalecendo nesse sentido. E para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha controle em nossas carícias. Porque quando não há controle, quando não há limite, tanto da moça quanto do rapaz, então o negócio desanda e para frear já é tarde demais. Pureza. Um outro princípio que eu quero deixar, o da idolatria. Consiste em colocar o namorado ou a namorada como o centro da sua vida, como a pessoa mais importante, deixando Deus de lado, deixando muitas vezes os pais de lado, deixando muitas vezes as pessoas mais importantes esquecidas. E aí o namorado ou a namorada se torna o centro das atenções. Comunicações constantes, telefonemas constantes e longos, mensagens trocadas a cada 15 minutos, contato via redes sociais, tudo isso acaba virando uma obsessão na mente de determinados garotos por aí afora. Esses meninos não podem pensar na possibilidade de acabar. Exatamente porque os problemas serão muito maiores. Eu quero dizer que o namoro não foi para isso. Namoro é um período de conhecimento intelectual. O namoro é um período de conhecimento emocional. O namoro, queridos, é um período de conhecimento espiritual entre os dois. Namorados costumam se apegar em demasia um ao outro, como se o outro fosse capaz de preencher a necessidade que o outro tem dentro de si, como se fosse a resposta para todos os nossos problemas existenciais. E aí esses precisam cair na realidade, porque não é bem assim. Um relacionamento intenso, ele acaba caindo na idolatria. Parece que a outra pessoa é muito mais importante do que Deus. E aí a gente vai se esquecendo dos princípios da palavra de Deus. A gente vai se esquecendo do nosso compromisso com Deus. É o outro, eu não posso perder o outro ou a outra. Porque caso isso aconteça, alguns chegam até a pensar em suicídio. Muitos estão vivendo essa situação. Parece que para alguns a vida acaba. Quando o namoro acaba. E aí eu pergunto, onde está a sua base? Onde está o seu alicerce? Não deve estar no rapaz, não deve estar na moça, deve estar em Cristo. Deve estar no Senhor Jesus, queridos. Então nós não podemos de maneira nenhuma idolatrar o outro. Eu posso até perder o outro, mas eu não vou perder a minha comunhão, a minha relação com Deus, que é mais importante. Amém, queridos? Nós devemos ter cuidado com isso, com a idolatria. É por isso que a gente precisa ser muito racional em analisar determinados relacionamentos com determinadas pessoas, se é da vontade de Deus ou não. A gente precisa ser muito racional nesse aspecto. A emoção é importante, mas a razão ela deve falar mais alto. E a Bíblia
é clara: o Senhor Jesus é quem deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Somente nele devemos buscar a plena satisfação para a nossa alma cansada, para a nossa alma aflita, para a nossa alma sedenta. Somente Cristo pode e estará suprindo essas minhas necessidades. Se você é uma pessoa carente, busque estar cada vez mais perto de Deus. Leia mais a palavra de Deus, busque ter intimidade com Deus. Deus estará providenciando alguém que vai estar lhe ajudando nesse propósito, nesse sentido. Mas Deus, somente Deus, estará nos sustentando, queridos. Então Deus deve ser a pessoa mais importante para a minha vida. Se alguém quiser que eu coloque em xeque a minha comunhão com Deus, eu vou dizer para o outro: não, está acabado. Ah, você vai acabar? Vou, já está acabado. Porque Deus é mais importante para mim. Amém, queridos? Deus deve ser a pessoa mais importante, e não o outro. O quarto e último princípio, irmão, perdão, para nós caminharmos para o fim. É o de pensarmos no casamento. O namoro cristão não pode perder de vista o casamento. Paulo ensina que aqueles que não podem conter-se devem casar-se, pois é melhor casar do que viver abrasado. 1 aos Coríntios capítulo 7, versículo 9. Se alguém não está conseguindo se segurar, ou acaba, ou então casa. Namoros longos e demorados acabam provocando a fornicação, irmãos. Acaba provocando a impureza sexual. Hoje em dia, os jovens começam a namorar cedo demais, e consequentemente a casar tarde demais. Às vezes começa aos 15 anos, vão pensar em casamento aos 30 ou depois dos 30 anos. E aí, durante esse período, muitas coisas já terão acontecido. Porque hoje em dia, para se casar, se usa muitas desculpas. Vou me casar quando eu terminar a faculdade. Interessante. Mas porque já começou o namoro. Mas se conseguir se segurar, tudo bem. Então, eu preciso terminar a minha faculdade. Eu preciso passar no concurso público. Eu preciso ter estabilidade financeira. Eu preciso primeiro comprar a minha casa. Eu preciso primeiro ter a minha independência financeira. Tudo isso é muito bom. Mas muitas vezes, queridos, vai protelando, vai adiando uma decisão que deve ser tomada. E aí, o relacionamento vai se alongando. E aí se desgastando. Por outro lado, e até terminando, exatamente por falta de uma decisão, por falta de um compromisso sério, até mesmo de estar entendendo todos esses desafios e com a compreensão do outro ou da outra, né, estarem construindo tudo juntos. Então, nós não podemos perder de vista o casamento. Nós não podemos estar namorando a tempo sem perder de vista, irmãos, porque vai ficar muito difícil permanecer ou manter a castidade, manter a virgindade, vai ficando cada vez mais difícil. Então, o resultado disso tudo são as escapadas por aí afora. A ida a motéis, a determinados locais. Nós não podemos casar agora, mas vamos estar dando um jeito, e aí a gente vai levando de qualquer forma. Então, queridos, se o casal ele não conseguir se segurar, melhor que se case.
Então, realmente nós devemos começar um relacionamento pensando em algo sério, irmãos. Não podemos estar brincando com os sentimentos do outro ou da outra. Eu quero fazer uma aplicação bem prática do que nós falamos até agora, algo que eu e você devemos estar atentando. Primeiro, principalmente para os casais que não estão casados, mas que devem casar. Então, primeiro, evitem situações de risco. Não fiquem muito tempo sozinhos, em locais discretos. Evitem essas situações, esses lugares. Muitas vezes a gente percebe, quando vai andando por aí, casais nos escuros, nas esquinas. É um risco. Cuidado com isso. Principalmente se você tem um padrão cristão. Por que não sentar com o rapaz ou com a moça num banco de uma praça, num local bem iluminado para todo mundo ver? Então evite situações de risco. Não avance nas carícias. Segundo conselho bem prático, leiam a Bíblia e orem juntos. Ah, pastor, que coisa cafona. Você já leu a Bíblia com o seu namorado? Ah, pastor, ele não é crente, então você já está errada. Você já orou com ele ou com ela? Deve ser um momento, irmãos, de busca de Deus. Se não há esse ambiente, então o seu namoro está fora do padrão da palavra de Deus. Então, leia bons livros sobre o assunto, sobre namoro, sobre casamento. Leve o seu namorado, não é, para a igreja. Ou melhor, ele deve fazer parte da igreja. Participe da escola bíblica dominical com ele, com ela. Não falte os cultos da semana, participe com ele, da igreja. Porque se não há esse envolvimento com a igreja no período de namoro, não haverá quando casar. Então, envolva aquela pessoa com Deus, se de fato ela tem princípio cristão, se de fato ela é de Deus, ela ou ele é de Deus. Então, aproveite para ler a Bíblia, para orar, para participar dos trabalhos da igreja. Um terceiro conselho: não se isolem em si mesmos. Procurem a companhia de outros jovens, saiam com grupo, numa programação da igreja. Aproveite para estar se relacionando, tendo contato com outras pessoas, com outros cristãos. Não se isolem, se envolvam cada vez mais com aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Um quarto conselho importantíssimo: envolvam os seus pais. Conheçam os pais dela, ouçam os pais dela, conheçam os pais dele, ouçam os pais dele, ouçam os conselhos dele ou dela. Porque não tem pessoa que conheça mais aquele que está com você do que os pais dele ou dela. Então, se ele falar ou se ela falar alguma coisa contrária, então fique de antena ligada. Então ouça os pais. Ah, mas eu não vou casar com os pais dele, eu vou casar com ele. Mas se você casar com ele, você vai estar se envolvendo com a família dele, e se ele não é uma pessoa adequada para você, você vai estar sofrendo como ele e toda a família dele tem sofrido. Então abra o olho, hoje, antes que seja tarde demais. Quinto conselho: mantenha uma certa distância um do outro,
Não transforme o seu namorado ou a sua namorada num Deus. Que Deus seja a pessoa mais importante para você, não ele ou não ela. E um último conselho que eu quero deixar: namore pensando em casar, e não somente para se divertir. Leve o namoro a sério. Leve o compromisso a sério. Namoricos irresponsáveis quebram corações, criam mágoas e ressentimentos e marcam as pessoas de uma vez por todas. Então, leve a sério. Se não for para levar a sério, então acabe. Então, queridos, esses são conselhos práticos que nós queremos deixar para cada um de nós. Nós temos muitos casais aqui casados e outros jovens, adolescentes que estão namorando, outros que não estão, mas que você possa pensar sobre isso, que você possa analisar esses princípios que a palavra de Deus ela coloca diante de nós. Se esses princípios forem usados para a pureza e a sua dedicação a Deus, o namoro pode ser um período proveitoso de conhecimento mútuo e de preparação para o casamento. A minha oração, queridos, é que Deus esteja abençoando os nossos relacionamentos em nome de Jesus. Amém.